Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência à imbecilidade e às estupidezas. Alegrias! Quando será que vamos ver luz no fim do túnel? O mundo, com a pandemia de coronavírus, vive a maior crise econômica e social desde o grande crack da Bolsa de 1929 nos Estados Unidos. Desde a Grande Depressão de 1930 que se seguiu ao crack da Bolsa. São gigantescas as perdas econômicas, o desemprego aumentando, a questão social, a desigualdade aumentando ainda mais. É uma crise gigantesca. No meio desta crise estamos nós, brasileiros, o Brasil, perdidos, tendo que lutar contra a presidência da República que sabota permanentemente os planos de saúde, de salvação nacional da saúde brasileira, do povo brasileiro. Propondo o fim do isolamento, quebrando o isolamento, levando os brasileiros à indisciplina diante da pandemia e aumentando com isso muito mais o número de infectados e de mortos. Se nós olharmos as estatísticas, os países que se recusaram ao isolamento foram os que tiveram o maior número de mortos e infectados. Que foi o caso da Itália, que levou um mês para poder adotar o isolamento. O caso da França e o caso da Inglaterra. Foi preciso que o Boris Johnson fosse infectado. Foi preciso que o Real, não sei o que, a Academia de Ciências da Inglaterra sugerisse o isolamento para ele sair da posição de que era só uma gripezinha. Nesses três países e nos Estados Unidos, onde o Trump também no início se recusava, dizia que era uma gripezinha, esses quatro países foram os que se apresentaram o maior número de mortes e de infectados. E o Brasil vai nessa esteira. E de forma pior ainda, porque o Brasil não está cumprindo isolamento, é uma loucura. O Brasil é um continente, região que pratica, região que não pratica. Tenho notícia de cidade do interior de São Paulo que funciona normalmente, como se tivesse nenhuma pandemia. E a hora que começar a infectar essa cidade inteira? Quantos estarão infectados? Isso em São Paulo, onde de alguma forma o João Dória está impondo uma lei, o isolamento. E é neste quadro trágico que justamente os patrões, os financistas, os grandes capitalistas aproveitam para desvalorizar a força de trabalho. Para diminuir os salários, para demitir os empregados, para dizer que não podem pagar. Quer dizer, o capitalismo se aproveita desta fragilidade para desvalorizar o trabalho. E com isso, o trabalhador. Por outro lado, do outro lado da corda, os trabalhadores não estão sabendo, não têm condições nesse momento de tomar a frente também para fazer suas reivindicações na fragilidade do capitalismo. Porque sem trabalho não há riqueza. O capital precisa da força, da mão de obra, do trabalho de cada um de nós. Mas mais uma vez nós estamos indo a reboque dos poderosos. Eles é que estão determinando como é que vão ficar as relações sociais e econômicas durante e no pós-pandemia. E como se não bastasse um quadro trágico que eu desenhei agora há pouco para vocês, no Brasil, além de tudo mais, além de Bolsonaro, a base bolsonarista começa a rachar. A crise cresce mais ainda. O Moro vai depor 8 horas na Polícia Federal contra Bolsonaro. Há manifestações de rua contra Moro, de bolsonaristas contra Moro. E de moristas contra bolsonaristas. É a extrema-direita se esfacelando, brigando dentro das suas contradições internas. É o vereador Holliday dizendo que votou sabendo que Bolsonaro era um jumento, mas que não pensava que fosse um jumento tão danoso. É Alexandre Frota entrando com pedido de impeachment. É Joyce Hasselmann enfrentando os filhos do Bolsonaro e enfrentando o próprio Bolsonaro. É Janaína Pascoal. Toda esta base está rachada. Mas isso não quer dizer que essas pessoas mudaram de posição ideológica. Apenas diz que há contradições dentro do governo, dentro do que foi formado, do acordo que foi formado para eleger Bolsonaro. Mas cabe a nós aproveitar essas contradições para crescermos na defesa da democracia dentro dessas contradições. Quem lê os editoriais da Folha, do Globo, do Estadão, diz, mas meu Deus do céu, os editoriais são até mais virulentos que os editoriais do órgão oficial do Partido Comunista ou do PT. Aí você diz, mas então o Globo, o Estadão e a Folha
são de esquerda, ou são comunistas, como dizem os bolsonaristas, ou estão contra o Bolsonaro. Não, não é bem assim. Eles estão atacando Bolsonaro, mas não estão atacando a política econômica de Paulo Guedes. Se tirar Bolsonaro, para eles está tudo bem. Porque eles vão colocar outro similar, contanto que siga a política econômica de Paulo Guedes. O que não pode é ter na presidência um macaco em loja de louça, quebrando todos os valores, né, todos os conceitos desta burguesia capitalista. Mas nós temos que aproveitar essas contradições para avançarmos na luta pela democracia. Nós temos que nos agarrar na luta pela democracia como ninguém, porque é o que nos resta. Ela vem sendo desmontada desde o impeachment de Dilma, desde o golpe contra Dilma. Ainda temos fios de democracia burguesa. Se nós perdermos isso, não é por mim só, não é por você, é além de nós, é por todos os trabalhadores, por todo o povo pobre, por todos os excluídos desse país. Aí é que não tem mais luz no fim do túnel, aí é que não se vê mais nada. Aí é a perdição completa. E dentro do aproveitamento dessas contradições, nós temos que saber como é que vamos tratar Bolsonaro. Porque ele ainda tem pelo menos de 15% a 20% de base de apoio. Já não tem mais os 30% desde que o Moro rachou com ele, desde que ele falou muita besteira. Mas ele está entre 20%, 25%, 15% de base de apoio. Ainda tem uma grande capacidade de cooptação do Congresso Nacional, do Centrão no Congresso Nacional, distribuindo cargos para ladrões, para estelionatários, para condenados por crimes diversos. Mas tem essa capacidade de cooptação. Então o caminho do impeachment como fica? Tem que ser votado pelo Congresso. Estão amadurecidas as condições para o impeachment? Mas nós temos que achar um jeito de impedir esse homem de continuar destruindo a democracia brasileira. É claro que ele ainda tem essa base, vamos supor, de 20%, 22% de eleitorado. E uma base no Congresso Nacional. Mas isso também muda da noite para o dia. Se a Procuradoria-Geral da República, por exemplo, denunciá-lo por crimes de responsabilidade, essa base foge do pé dele, a base eleitoral, sobretudo a base do Congresso, desaparece da noite para o dia. Então é um cenário muito volátil, é um cenário que muda a cada momento. Como agora, mudou neste domingo, mudou ontem, com a carreata de Brasília, com um novo discurso de Bolsonaro, testando os limites da democracia. E não adianta que nós, como esquerda, sozinhos não conseguimos. Uma andorinha só não faz verão. A gente não tem força no Congresso Nacional, não tem força de base, não tem força de sindical, não tem força de movimento de trabalhadores para pressionarmos pelo impeachment, pelo afastamento de Bolsonaro. Nós temos que trabalhar dentro de uma grande frente. Aliança até com o diabo, se for necessário. Eu me lembro da frase de Churchill, por isso que eu falo de uma aliança com o diabo. Churchill, falando sobre Hitler, disse: se Hitler invadir o inferno, eu me alio ao diabo. Então não adianta torcer nariz para João Dória, torcer nariz para Witzel. Tudo isso soma nas contradições e na luta nossa pela democracia. Uma grande e ampla frente de salvação nacional. Também não me cheira, não me gosta. Fernando Henrique Cardoso, Rodrigo Maia, eu acho que essa gente toda vai nos trair de alguma forma. Mas nós temos que lutar por isso. É a única saída. É a única forma. É aglutinar forças o mais possível para tirar este espinho grande, esse caco de vidro grande que entrou no pé da gente. Ah, mas vem vir um outro espinho pior. Não vem pior. Tem que começar a tirar os espinhos do pé. Começa pelo que mais dói. O que dói mais nesse momento é Bolsonaro. Depois a gente vê se vai ser Mourão, quem vai ser, quem não vai ser. Mas a gente tem que avançar na luta. A nossa luta principal hoje deve ser isolar Bolsonaro, levá-lo cada vez mais ao isolamento político. Aprofundar as contradições dele com o Witzel do Rio de Janeiro, com João Dória de São Paulo. São dois grandes colégios eleitorais. Enquanto nós, que somos base partidária, né, porque na verdade os partidos é que nos conduzem, mesmo que a gente não seja filiado a eles, mas a gente fica olhando para eles para saber para onde vai o PT, para onde vai o PCdoB, o que está falando o PSOL, o que o PCO fala. Nós temos que pressionar esses partidos, seus deputados, as suas lideranças, para que sejam apurados todos os crimes de Bolsonaro, para que sejam denunciados, para que sejam levados à justiça todos os crimes praticados por Bolsonaro no correr do seu mandato. É a única forma também de isolarmos ainda mais Bolsonaro, de criarmos as condições, as alternativas futuras para afastá-lo. Porque no momento a situação é de impasse, digamos assim.
Digamos que a alternativa ainda não está colocada, embora a palavra de ordem certa seja fora Bolsonaro. É isso, minhas amigas e meus amigos. Tenham uma boa semana. Um abraço.